desde que uma decisão de mérito que implique consequências penais ao sujeito pode sim mais tarde ser revista. Eminente desembargador Alexandre Vaneco, com muita alegria que retorna a essa Câmara, ainda que de forma virtual. Receba as costumeiras homenagens da advocacia, na qual estendo aos demais membros deste órgão colegiado, saudando o desembargador Forneroli, desembargador Dalabrida, igualmente o desembargador José Everaldo. De igual importância, saúdo também o douto procurador de Justiça. Também aproveitando o ensejo, faço um cumprimento especial aos meus colegas advogados que estão presentes. Cumprimento também os serventuários da Justiça, que muito nos auxiliam para o uso dessa tecnologia que não tenho dúvidas que veio para ficar. É muito confortável poder aqui expor os nossos argumentos aqui do conforto do nosso escritório e valendo-se do tecnicismo e da atenção de vossas excelências, embora publicamente a minha única insurgência seria com a recomendação do CNJ, que prevê o júri virtual. Senhores desembargadores, também saúdo, que eu sei que acompanha essa transmissão, os familiares do apelante, que atentamente estão acompanhando esse julgamento. Pois bem, vamos aos fatos e eu antecipo, senhores desembargadores, até mesmo para a compreensão de vossas excelências e já prometendo brevidade, conhecendo a extensa pauta, mas no primeiro momento aparentemente simples, mas existem algumas peculiaridades do caso concreto que, em razão do nosso ofício, faz mister avaliar e trazer essa apelação e abordá-la em 5 pontos específicos, até mesmo para melhor compreensão a vossas excelências sobre o enfoque da defesa. E sem mais delongas, no primeiro enfoque tratarei uma breve contextualização dos fatos. Na sequência falarei um pouquinho sobre o cabimento da justificação, do procedimento de justificação na origem, como foi ventilado pelo magistrado a questão da futura e eventual revisão criminal. Também vou explanar sobre essa situação. Mais tarde, a Procuradoria de Justiça, quando se posiciona, ela traz ali alguns requisitos para a justificação. Também falarei um pouquinho e, por fim, falarei sobre os direitos violados e a nossa pretensão. Sem mais delongas, senhores desembargadores, eminente relator, desembargador Alexandre de Vaneco, aqui trata-se de um fato atípico, um procedimento atípico, uma vez que no curso de uma execução de pena, o apenado, então, aqui apelante, teria cometido no ano de 2012, mais precisamente em maio de 2012, uma falta grave. E essa falta grave, ela teria sido homologada pelo juízo da execução e com a homologação dessa falta grave, recaiu então do então apenado as consequências de uma falta grave, a perda dos dias remidos e a fixação de uma nova data base para o cômputo dos futuros benefícios. Pois bem, no momento da homologação do PAD e mais tarde da homologação dessa falta grave, alguns pontos ali não foram, a nosso sentir, obedecidos. Pontos esses previstos em lei que, mais tarde e agora em sede de um pedido de justificação, nós trouxemos à baila ao Poder Judiciário. Para que vossas excelências compreendam, embora saibamos aqui que o voto é compartilhado, vossas excelências com muito tecnicismo analisaram, nós em sede de justificação, cujo intuito único era produzir uma prova que mais tarde veio à tona, eram depoimentos de pessoas que estavam lá presentes à época, que à época não se manifestaram, não houve ali o interesse da manifestação, temendo, e aqui também não vem ao caso agora dar um depoimento o porquê que não fizeram. O fato é, mais tarde, essas pessoas foram localizadas e manifestaram o interesse em descrever de fato o que houve lá em 2012, aquele fato que, a nosso sentir, não houve aquela falta grave. Muito bem, então manejamos no juízo da origem, qual seja a execução da capital, um procedimento de justificação criminal. E aqui, sem nenhum interesse em adentrar no mérito, em dizer se aconteceu ou se deixou de acontecer, o intuito era único, era a produção daquela prova. Muito bem, Sua Excelência, juiz de primeiro grau, ele indefere, ele extingue a nossa pretensão. E aqui, sob um enfoque que merece aqui uma certa atenção, cuja atenção passo a dissertar para vossas excelências. O argumento de fundo que Sua Excelência, magistrado de piso, utiliza para afastar e extinguir o procedimento seria que, analisando o contexto da nossa petição, não caberia à visão
visão dele, eventual e futura revisão criminal. Por quê? Porque revisão criminal, então ele entra aqui, sem me delongar, que Vossa Excelência são entendidos aqui, ele entra aqui no juízo de admissibilidade, no juízo de prelibação de uma futura e eventual revisão criminal. Ora, embora sim é uma pretensão, mas nós não sabemos ali se a prova que vai ser até então produzida servirá à defesa mais tarde para uma eventual revisão criminal. Então ele defere usando este argumento. E ali ele traz doutrina da natureza da sentença, enfim. E sobre esse ponto, vou falar muito superficialmente, um estudo feito pelo professor Guilherme Nucci em 2008 da sua obra, que ele diz o seguinte: pera lá, a revisão criminal, ainda que não seja aqui um objeto de discussão, não estamos aqui discutindo a admissibilidade, porque essa, uma vez que hoje esse recurso sendo provido, nós iniciaremos o procedimento lá na origem para a justificação, mais tarde sim trataremos sobre a admissibilidade ou não, mas só porque foi ventilado, ouso aqui então a enfrentar. O professor Guilherme Nucci diz o seguinte: para um pouquinho, a natureza de uma revisão criminal, ela é sui generis, não quer dizer que somente uma sentença, desde que uma decisão de mérito que implique consequências penais ao sujeito, pode sim mais tarde ser revista, até porque o que visa uma eventual e futura revisão criminal é evitar julgamentos injustos. Pois bem, feitas essas considerações, ascendendo então aqui o recurso de apelação, a douta Procuradoria de Justiça também, ela aborda a questão do não cabimento da justificação e ela, um pouquinho mais além, ela diz o seguinte: faltou também a defesa trazer os pormenores do porquê, dos motivos pelos quais pugna pela justificação criminal lá na origem. Ora, senhores desembargadores, muito bem, nesse ponto trazido pela douta Procuradoria de Justiça, nós trouxemos a versão trazida pelo apelado e lá então apenado, apontamos ali a inexistência de um exame de corpo de delito, porque o que foi abordado lá à época foi uma tentativa de lesão corporal e uma possível rixa. Apenas um agente prisional foi quem relatou, foi quem foi a testemunha ali no procedimento, trouxemos isso também, e não teve lá naquele procedimento relatos das vítimas, enfim, um procedimento ao arrepio da lei, com todas as vênias, que mais tarde veio então as informações de pessoas que estavam presentes, que se dispuseram a depor, e antes que eu me esqueça, foi juntado também naquele procedimento fotos de um sistema de monitoramento que nada demonstra. Aí sim nós trouxemos os pormenores. É óbvio e ululante que eu não tenho como trazer a esta corte, tampouco lá em sede de justificação, o que as testemunhas que nós arrolamos irão dizer, até porque essas pessoas estão presas e nós não tivemos acesso a ela. E é justamente isso que visa o presente pleito: analisar e saber o que essas pessoas têm a nos dizer para, após uma decisão de natureza meramente declaratória, fazermos uma análise e entender, do ponto de vista da defesa, se manejaremos ou não uma revisão criminal. Porque se essas testemunhas vêm no processo e diga que não aconteceu e confronta com a tese que o apenado à época, hoje apelante, disse, porque ele disse o seguinte: eu não participei do motim. Quando a polícia, que teve a briga, quando a polícia penal interveio, eu corri, e no que eu corri eu bati com a boca, como eu fui fazer o curativo, interpretaram que eu estava lá. Enfim, não vem ao caso, eu como defesa não estava presente à época, os fatos vieram às minhas mãos no presente caso, então é isso que nós pugnamos: fazer valer um direito de produção de prova, romper aqui com quaisquer violações de eventuais cerceamento de defesa e, acima de tudo, o artigo 5º da Constituição, ele diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. É isso que nós pugnamos. Não estamos aqui entrando no mérito, só queremos isso: o direito dele que seja válido para que essa prova seja produzida. Se valer a ele, aí sim manejamos o competente recurso, a competente revisão criminal a essa corte, cuja admissibilidade será tratada aí, no juízo originário. Caso contrário, segurança jurídica contra injustiça ou ilegalidade, senhores desembargadores, a nosso sentir não existe. O fato aconteceu em 2015, já acabou. Não, se tem um fato novo que mitiga essa coisa julgada lá de trás, nós temos que sim ouvi-los e saber, porque pode ser que uma pessoa está injustamente
injustamente presa, cuja database foi rompida e estará presa durante 6 anos aproximadamente, a mais do que o tempo que deveria estar, sem contar com a exacerbada pena que foi lhe imposta. E não vamos entrar aqui no mérito, não vamos discutir o quanto de pena aplicado, porque extrapola aí os limites, é uma pena muito alta. Enfim, é só isso, é muito simples o que nós estamos aqui manejando e suplicamos a essa corte, a essa Câmara, que analise com todo carinho, com todo o tecnicismo que lhe é peculiar, para que, já finalizando a minha fala, eu imaginei que seria mais breve, mas tem algumas questões que precisavam ser trazidas à tona. Aí não vou entrar aqui na questão do rol taxativo ou exemplificativo de revisão, porque não vem ao caso, mas entendemos que sim, a decisão de primeiro grau deve ser reformada para que na origem o procedimento de produção de prova seja feito, e se eventualmente esta prova, somado a todos esses pormenores que nós trouxemos ao conhecimento do juízo, confirme, aí sim mais tarde manejaremos uma eventual e futura revisão criminal.